Olá, irmãos e amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Gilberto e eu estou aqui com os nossos irmãos José Carlos e irmão Alexandre para mais uma conversa aqui sobre a mensagem do profeta de Deus, William Marion Branham. E nesse momento, nessa ocasião, nós vamos trazer aqui uma abordagem sobre o assunto o último membro eleito do corpo de Jesus Cristo. Antes disso, nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus aqui que nos ajude e até as pessoas que estão ouvindo, que possam ser abençoados por essa conversa que nós vamos ter aqui e que Deus abençoe a cada um de nós. Irmão Carlinhos, por favor. Nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor Deus, por podermos estar aqui, amém. todos da Tua Palavra, Oh Deus, e sabemos que, como seres humanos, nós aprendemos que podemos abrir a Bíblia e desfolhar ela, Senhor, mas não podemos entendê-la a não ser se for pelo Teu Espírito, Pai. amém. Por isso, neste momento, pedimos ao Senhor que venha iluminar nossas mentes, Senhor Deus, para que possamos compreender, entender aquilo que vamos ler. Senhor, Não só nós, mas todo aquele que ouvir esse assunto, essa conversa. Senhor Pai, Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, então para nós começarmos, nós vamos então, irmãos, eu vou ler uma escritura aqui. A escritura está em Apocalipse, no livro de Apocalipse, são 2 versículos, né? No livro de Apocalipse, capítulo 5, versos 6 e 7, onde diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então, o motivo da abordagem desse assunto nosso hoje, né, é devido à grande questão que existe no mundo, principalmente no mundo da mensagem, né, em torno das pessoas, dos irmãos que creem na mensagem do profeta irmão Branham, a respeito do último membro eleito. Então, o mundo ele está numa espera constante, né, irmão Alexandre? Constante, uma espera constante, né, de que o último membro eleito entre, né, se manifeste, para que o arrebatamento aconteça, para que a vinda do Senhor aconteça e a igreja possa chegar ao lugar que da promessa de Deus, né, onde Deus prometeu. Sim. Então, o que acontece no meio do povo? Os pastores incentivam o povo: olha, vamos para a rua evangelizar, vamos pregar o evangelho para trazer esse último membro eleito, né? E aí, quando nós nos voltamos para a Bíblia, e principalmente para a mensagem, que é a revelação da Bíblia, trazida pelo profeta William Marion Branham, né? Vindicado, né? Um profeta vindicado por Deus para trazer a revelação da Bíblia, nós vemos que não é dessa forma, não é? Sim, sim. Então, esse é o motivo da nossa conversa hoje aqui, não é? E vou começar aqui com o irmão Carlinhos, abordando esse assunto e dando aí uma pontapé inicial para a gente aí, irmão Carlinhos. Segundo Apocalipse, acho que, se não me engano, se eu estiver errado, uma coisa que eu não vou ver na Bíblia aqui agora, Sim. mas Apocalipse 1 ao 2, que Jesus declara os 7, né? Os 7 mensageiros, né? Esse Apocalipse 1, ele confirma para mim, isso é. João as 7 anos da igreja que estão na Ásia. É o Apocalipse 1 mesmo, mas vamos ver que Jesus declara a esses homens, Sim. né? Deixa eu ler aqui. Apocalipse 1, deixa eu ver se ele fala aqui sobre as eras da igreja, né? Ele fala sobre as eras da igreja. Sim.
E tem um versículo na Bíblia que ele fala sobre as 7 estrelas. Isso, que estava na sua destra. pronto, é esse que eu quero encontrar agora, é que eu devia ter visto antes. Isso aí, se eu não me engano, é a revelação do... Não, é aqui mesmo. É no 1 mesmo? Apocalipse 1 ou 2, aqui na minha Bíblia está marcado. Eu chamo... Apocalipse 1:20. 1:20? Vou até ler aqui. Tá. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos Sim. das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Jesus declara que há 7 anjos terrenos, né? Anjos mensageiros. E quando nós discutimos sobre nomes, aí nós temos que ir lá. Quando Mombrana foi pregar a 7 eras da igreja, Deus exigiu dele que ele procurasse os nomes dos mensageiros. Que ele encontrou, né? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley, e o último nome que era o dele. Então, esses homens eram a sua teofania, eles estão constantemente diante de Deus. Sim. Eles não foram tirados, eles foram constantes, porque eles eram o que estava realmente na mente de Deus aqui. Aí, como nós declaramos o último nome, Deus exigiu que encontrasse o primeiro nome, né? Foi Paulo. O irmão Branco foi lá, encontrou e encaixou na era de Éfeso, que era Paulo. E deu-se nome a cada mensageiro. O profeta deu nome a cada mensageiro do seu dia. Aí, aqui está na mensagem aqui, Almas Encarceradas hoje, uma banda falando sobre isso. Por que não deu o nome antes? Sim. Por que não redimiu eles antes? Porque eles até então estavam na mente de Deus. Eles ainda não tinham nascido na terra. Porque para que eles recebessem nome, eles tinham que nascer. Eles tinham que ser também declarados, já tinha sido declarado no céu. Quer dizer que na mente de Deus, isso que o irmão está falando combina muito com aquela escritura que fala assim, eleitos pela presciência de Deus Pai. Né? Amém. Então, Isso. assim, eles na mente de Deus, eles foram pré-conhecidos, pré-escolhidos na mente de Deus. Perfeito. Porém, necessitava do nascimento, né? Do nascimento Correto. para que desse a eles para se cumprir neles as escrituras, né? O que estava na mente de Deus. Era o plano de Deus a ser cumprido aqui na terra. Aqui na mensagem Almas Encarceradas hoje, no parágrafo, vou pular isso aqui, mas eu vou estar no 140. Aí diz assim, porém um dia ele se levantou dali, surgiu. Onde estava o livro? Ainda estava com o dono, o Ebestrato, o Deus Todo-Poderoso. E João olhou em volta e ele chorou, porque não havia ninguém, nem mesmo digno de olhar para o livro. Primeiramente abriu os selos para revelar o que era o mistério oculto. O 41. O mistério estava nos 7 selos. Quando esses selos foram abertos, isso abriu a Bíblia inteira. Os 7 selos, ela foi selada com 7 mistérios. E nesses 7 selos retinha o mistério inteiro dela. E era o livro da redenção do Novo Testamento. E eu queria... Eu vou pôr, depois, né? Vou ler isso aqui, essa parte aqui do 145 também, 149. O cordeiro surgiu e foi até aquele que tinha o livro em sua destra. E recebeu o livro, subiu no trono e se assentou. Isso mesmo. Terminou? É uma pergunta, né? Quando? A Nana mesmo dá a resposta. Quando os seus foram revelados. Quando o último
que era tudo o que ele havia redimido, não havia nada. Ele veio para redimir. Ora, por que ele não nos redimiu há 40 anos atrás? Há 2000 anos atrás? Veja, o nome deles está no livro da vida. Nesse livro, e ele tinha de permanecer aqui porque era o propósito de Deus redimi-los. O nome deles foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi colocado ali com isto para ser morto. Aqui veio o Cordeiro quando foi morto e voltou para fazer intercessão. Sim. Eu gosto muito desse parágrafo, que nós tivemos ouvido um assunto uma vez de um ministro, e quando nós estávamos falando, quando começou, o Espírito Santo começou a trazer, né, a palavra revelada, que começou um começo, né, que foi uns 20 anos atrás, se não me engano. Mais ou menos isso. Né? Foi em 2003. Mais ou menos 20 anos. Que teve uma reunião, inclusive, em Belo Horizonte, que, né, teve um irmão, um pastor lá, não vou citar o nome, mas ele pregou lá e disse assim, agora não vai falhar. Que ele até diz assim, falhou a primeira, falhou a segunda, mas na terceira não vai falhar. Porque agora é o ministério perfeito de Deus. Esse pastor, pode citar o nome dele, tem até o telefone dele, é o irmão Wilmer, né? O meu Vargas, que pregou lá em Belo Horizonte nesse encontro. E a questão do último eleito. Então nós discutimos muito sobre a questão do último eleito, né? Vamos encontrar o último eleito. Mas, segundo as escrituras, segundo até aquele menino, né, Irineu, né? Sim. Que chegou a dizer sobre a questão do último eleito, que quando o último eleito entrasse, a obra se dava a entender, né? Uhum. Toda a Bíblia seria revelada. Inclusive, eu estou aqui com esse parágrafo aqui. Eu separei aqui para a gente ler. Aqui, ó, Mombrana falando sobre esse parágrafo aí. Deixa eu citar ele aqui rapidinho, né? Para a gente poder... Ó, ele diz assim, ó, esse parágrafo, ele está na mensagem A Revelação dos 7 Selos, o segundo selo, né? Mombrana diz assim, ó, eu não estou seguro. Ele diz, irmão Brana, eu não estou seguro, mas eu creio que foi Policarpo. Creio que Policarpo foi um estudante de São João, e isso é correto. Eu penso que Irineu foi um estudante de Policarpo. Mombrana cita, ele erra, né, fala o nome, depois ele volta e corrige. Ele diz assim, Irineu foi um estudante de Policarpo. Isso é correto, exatamente. Aí ele cita o que Irineu disse a respeito do último membro eleito. Ele diz assim, ó, Irineu disse, Jesus voltará quando o último membro eleito do corpo de Cristo entrar. Então essa foi a afirmação de Irineu lá na segunda era da igreja. Ele afirma que quando o último, quer dizer, Irineu, ele mesmo sendo um mensageiro, né, ele não era um profeta, Irineu não era um profeta, sim, mas Deus tratou com ele de uma maneira que deu uma visão a ele do tempo do fim, deu uma visão a ele do que aconteceria no tempo final. Então, que quando esse último membro eleito do corpo de Cristo, né, entrar, Mombrana está dizendo aqui, ó, Jesus voltará. Tá vendo? Quando o último membro eleito do corpo de Cristo entrar. E aí, irmão Alexandre, eu quero levantar um ponto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por exemplo, junto com a questão do membro eleito, nós ouvimos falar sobre o corpo de Cristo, como está aqui, né, irmão Brana falando. Jesus voltará, foi o que Irineu disse. Sim. Jesus voltará quando o último membro eleito do corpo de Cristo entrar. Sim. Então as pessoas acham que o corpo de Cristo é a igreja de 4 paredes que nós temos. Por exemplo, o tabernáculo lá em Goiânia,
né? Sendo uma parte. Sendo uma parte do corpo de Cristo. O tabernáculo que está em Belo Horizonte, sendo uma parte do corpo de Cristo. O tabernáculo no Rio de Janeiro, sendo uma parte, enfim, né? Em todo o Brasil, cada igreja. Então as pessoas interpretam isso de uma forma como se o corpo de Cristo fosse essas igrejas, as igrejas da mensagem que estão espalhadas no Brasil e no mundo. Não é? Sim. Mas, olhando para a Bíblia, olhando para a mensagem do profeta, o corpo de crentes, que é o corpo de Cristo, é um corpo espiritual, e não é um corpo físico, material, composto de milhares de pessoas. É um corpo de crentes, né, da qual irmão Carlinhos citou aqui, que são os 7 anjos, 7 mensageiros, e que quando esse último membro eleito é manifestado nesse corpo, aí sim Jesus volta. Sim. É verdade. Nós tínhamos uma visão, né, muito controversa em relação a esses fatos aí, né, das Escrituras, e realmente são 7 homens, 7 nomes, né, escolhidos por Deus, nomes foram selecionados, e esses nomes, como foi falado, eles já estavam na mente de Deus. E Deus, quando ele arquitetou, né, um plano dele de salvação, de redenção, ele foi e colocou esses nomes. E hoje esses nomes foram declarados em cada tempo, né? Irineu, Martim, Columba, Lutero. Só que hoje o povo da mensagem, principalmente, eles tomam como sendo o indivíduos, né? Pessoas individuais, que o último eleito virá no meio no meio do povo, né? Só que isso não bate com as Escrituras, isso fica uma coisa confusa. Por quê? Porque está nascendo crianças, cada dia nasce crianças e mais crianças, morre gente, nasce gente, e estão na expectativa de buscar o último eleito, aquela coisa incessante, aquela coisa muito até cansativa, desgastante, clamores e mais clamores. Deus ele é perfeito em 7. Você vê na Bíblia, desde o início lá, você vê o número 7 na Bíblia, perfeição. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Então ele vem seguindo essa linha de Deus, né, de 7 homens escolhidos por Deus. Tanto que o profeta, quando ele foi nomear o nome desses mensageiros, ele colocou Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero. Ele teve até dificuldade de escolher alguns homens, né, devido à vida deles, né? E quando Mombrana colocou assim, no último lá, o 7º, né, ele colocou Elias. O Espírito Santo veio ali, diante de toda a audiência, todos presenciaram ali, uma mão de Deus veio ali e apagou Elias e colocou Brana, confirmando que o último homem da era da igreja seria o profeta irmão Brana. O último homem escolhido por Deus, o eleito de Deus, para que pudesse vir e Jesus Cristo viesse e trouxesse a clareza para nós. Sim. E também quando a Bíblia diz que o profeta diz que o cordeiro ficaria no trono até que o último filho entrasse, até que o último eleito entrasse. Uhum. Então, quando o último eleito ele surge ali, Deus sai do trono de intercessão. No sexto selo. Ele sai do trono de intercessão. Por quê? Porque todo o quadro, o plano de Deus, que resume numa pirâmide, né, está ali mostrando que Jesus Cristo, ele estava ali como cordeiro intercedendo nas eras, como filho de Deus, e quando entrou o último, que foi o profeta irmão Brana, ele sai, aquele altar fica fumegando, aquele altar não se torna mais agora um altar de julgamento, já não há mais ali o trono da graça de Deus, aquele altar, o profeta diz que ele pega fogo, não tem como ele voltar para o trono como intercessor. Sim. Não há mais nada ali, porque o último homem declarado na terra foi o profeta irmão Brana, que foi o profeta de Deus para esse dia. Assim, aqui na mensagem, eu até tenho aqui, quando eles falaram do último eleito, foi comentado isso nesse culto, nessa igreja uma vez, que Jesus tinha saído do trono e tinha voltado. Sim. Ele saiu e voltou de novo. Saiu e voltou de novo. Foi isso que foi pregado lá para nós.
Só que não bate com a escritura, né? Aqui o Mombrano diz aqui na palavra 152 da Almas em Prisão agora, diz assim: observe, haverá muitas personificações, muitas coisas mais, porém havia realmente alguém que ia ser salvo, pois a igreja foi predestinada para ser sem mancha e nem ruga. Ela vai estar ali. E o Cordeiro morreu por esse propósito. Então, quando se redimiu o último nome, nesse livro, o Cordeiro apareceu e tomou o livro. Eu sou aquele que redimiu. Os anjos, querubins, 4 anciãos e besta, tudo se descoroaram, caíram prostrados diante do trono e disseram: digno és tu. João disse: tudo no céu e na terra me ouviu gritando amém, gritando aleluia, louvores a Deus. O grito subiu, por quê? Seus nomes estavam nesse livro para serem revelados, e o Cordeiro o revelara. Tanto o judeu, né, tanto as tribos, né, estavam todos ali presentes, e que os anciões, que cada um representava as suas tribos, porque a dificuldade de muitos de nós é que nós rejeitamos a representação. Nós queremos nos salvar a nós mesmos. Exato. Nós queremos ter acesso a Deus por nós mesmos. E Deus nunca tratou assim. Sim. Ele sempre tratou com o homem. Ele tratou com Moisés, e todos que criam Moisés estavam crendo em Deus. Isso. Né? Ele tratou com Elias, todos que criam Elias estavam crendo em Deus. Mas o nome reconhecido perante Deus era Elias. Não tinha outros nomes, não tinha número de pessoas. Era Elias. Deus sempre olhava para Elias. Como ele sempre tratou dessa forma, sempre um homem. Então, quando ali estava ali diante do Cordeiro, ali, diante do Cordeiro, que ele falou: eu sou digno, eu venci, o que aconteceu? Esses nomes estavam lá. Estavam lá o meu nome dos antigos, dos apóstolos, Os patriarcas. patriarcas. Não precisa citar o nome dele, mas quem conhece. Era Efraim, né? Efraim, Manassés. Isso, ambos estavam lá. Tanto que teve Dan e Efraim, né, que foi riscado embaixo da terra, não no céu. Sim. Na mente de Deus eles não foram riscados. Eles representavam suas tribos. Cada um desses homens representou a sua tribo, os seus dias. Ali também estavam os apóstolos, representando os 12 anciões, as 12 tribos, as 12 tribos não, Os anciãos. os anciãos. não, os apóstolos, eles representavam os 144 mil, né? Ah, sim. Então eles estavam, Os 12, os 12 apóstolos. 12 apóstolos e 12 tribos. E se você faz aí, até se você faz uma como é que é? Uma multiplicação, né? Uma multiplicação, sim, dá o número, 144. dá o número dos selados de Israel, Selados que de são Israel. 144. Então, mas Deus cita o nome de todos eles? Não. Porque Deus tem um nome do qual ele vem e trata com essa pessoa. Isso. Então, o que nós esperamos? É o meu nome que tem que ser reconhecido perante Deus para que Jesus venha? Não é o meu nome. Não é o nome do Alexandre, não é o nome, o nosso nome daqui, da Terezinha, né, do Evanildo, do Beto. Não, mas era o nome que Deus tinha na sua mente, da qual está em Apocalipse 2, que é um desses mensageiros, dessas estrelas que estavam ali. Aí quando vem, aí o João diz aqui, ó. E João disse: tudo no céu e na terra ouviu gritando amém, gritando aleluia, louvores a Deus. O grito subiu. Por quê? Seus nomes estavam nesse livro para serem revelados. E o Cordeiro o revelara. Aqui diz assim, ó, o Cordeiro o redimira. Porém, ele não podia aparecer, Porém, o Cordeiro não podia aparecer até que cada nome fosse revelado. E isso estava ocorrendo no 6º selo, antes que o 7º selo se rompesse. Tremendo, né? Sim. Antes que o 7º selo se rompesse. Quer dizer, esses nomes teriam... Porque o 7º selo, Mombrana, inclusive na mensagem Almas Encarceradas hoje, Mombrana diz assim,
observem bem o sétimo. Poderíamos até ler aqui, mas o irmão Branham diz assim: observem bem o sétimo. O sétimo é o fim, é a vinda do Senhor. Então, assim, quando se fala sétimo selo, o sétimo selo é a vinda do Senhor. Por que esses nomes foram declarados no sexto selo? Né? Como você leu aí, o irmão Branham falando, pouco antes do sétimo se abrir, porque o sétimo é a vinda de Cristo. Quando esse último membro eleito dos 7, que é o corpo místico, quando ele é reconhecido no corpo, ali se dá a vinda, o sétimo selo está pronto para acontecer, e aí se dá o cumprimento. Né? Aí você vê que a pirâmide, né, que forma o seu corpo, né, perfeito, está lá os nomes escritos. Sim. Todos os nomes estão escritos nas suas bases, né? Cada pedra ali, que representa, né, pedra da eternidade, né? Cada pedra ali recebeu um nome. E essa pirâmide ela é vista, né, nas nossas literaturas da mensagem, nas igrejas tem um quadro lá da pirâmide com as eras. Nós temos isso em toda a literatura, né? Isso é bem conhecido. Sim. Por exemplo, na mensagem Estatura de Varão Perfeitos, quando você abre lá a primeira página, a capa, né? Quando você abre a primeira página lá, é um desenho, é uma foto, um desenho da pirâmide, mostrando ali que haviam 7 anjos, 7 estrelas, né, na sua destra, que representavam, por sua vez, a responsabilidade por 7 eras, né? E dentro desse quadro todo existe ali as 7 virtudes do cordeiro que eles estavam manifestando. E na cabeça dessa vira nota do dólar, né? Que o irmão Branham cita, que na cabeça você pode ver, na cabeça da pirâmide, tem um olho. Tem um olho. Aí está escrito assim embaixo, o olho que tudo vê. Correto. A pedra que os edificadores rejeitaram, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, né? E justamente de onde começou, de onde veio a revelação dessa mensagem? De onde veio? Aí que nós. Por que não veio do Brasil? Né? Por que não veio? Vai ver, tudo perfeito. Como ela fala, né? 13 estrelas, 13 colônias. 13 colônias, né? A América tinha 13 colônias, a sua bandeira tem 13 listas. Não é que representa que uma mulher, né? Esse número 13, né? O cordeiro de 13 chifres, né? O Apocalipse representa uma mulher. Uma igreja. Lá quem teve também a reunião em 1958, teve a reunião, grande reunião mundial, onde todos os ministérios do mundo se reuniu. Aí onde foi dito por um ministro, o irmão Branham, disse, quando acontecer isso, que o seu ministério for mostrado que é um sobrenatural, isso se dará a vinda de Cristo. Isso foi ele falou isso em 56, irmão Branham. E em 58 teve essa reunião nos Estados Unidos, de reunião mundial, onde o ministério do irmão Branham sobrenatural estava presente ali diante de todos eles ali. E Deus, aí onde nós cremos, né? Que Deus tinha o seu último nome ali nos Estados Unidos, que era o William Marron Branham. Que quando, aí nós às vezes queremos discutir, Deus só trata com um. Nós temos que ter essa convicção nas nossas vidas, que Deus ele sempre fez isso desde o início. Ele trata com um homem, e aquele homem representa a todos. Aí e muitos de nós vamos até, 90% dos ministros hoje vão até o Wesley. O Wesley representou seu dia para o mundo. Paulo representou seu dia para o mundo. Mas quando chega no irmão Branham, eles voltam atrás. Eles caminham muito bem, né? Aí eles, quando chega no irmão Branham, eles dizem assim, não, e o irmão Branham nos representa. Não, eles vêm e querem colocar um outro ministério, né? Um quinto de Efésios, da qual está dentro da pirâmide. E eles querem colocar isso para os dias de hoje. Eles canalizam isso um peso para si próprio. Trazendo para si uma responsabilidade da qual não está sobre eles. Sim. Porque os nomes lá reconhecidos, qualquer ministro, pastor, quem for, os seus nomes não estão escritos lá. Os nomes escritos esses nomes do 7º mensageiro.
Por isso que Deus fez questão de que cada um fosse, que cada um... Interessante, né? Quando Jesus, a gente entra na questão até de pregar, né? Sim. Que Jesus estava escrevendo na areia, os nomes, né? Segundo o hebraico, né? Diz que Jesus escreveu os nomes daqueles homens que estavam ali com a pedra na mão para atacar naquela mulher, né? De uma fama. Aí aí no segundo o hebraico diz que por que ele escreveu na areia? Porque na areia o mar vinha e apagaria. Quer dizer, Deus não ia levar em conta o erro que eles cometessem ali. Mas na pedra não, se fosse na pedra. Na pedra não tem como apagar. Não, os erros deles seriam eternizados. Que coisa, uma observação tremenda essa. Eu mesmo nunca tinha pensado nisso. Quando eu vi as pedras, pedra, tem os judeus, né? Que eles vão muito, né? Quando eles vão, eles não botam flores em cima do túmulo, né? Eles botam pedra. Que a pedra eterniza, eterna, né? Não vai se apagar, né? E por que Deus mandou fazer uma pirâmide justamente com pedras? Sim. E botar os nomes dos mensageiros lá? Sim. Por que isso? Tem um significado. Sim. Né? Com certeza. Isso aí nós não podemos... Eu tô ouvindo aqui, irmão Carlinhos, você falando, né? E me veio um pensamento aqui. Esses nomes tinham que ser declarados. Sim. Né? Como você falou, né? Esses nomes não tinham sido declarados, eles estavam na mente de Deus, mas eles não tinham sido declarados ainda. Tanto que o único nome dos 7 anjos que aparece na Bíblia é Paulo, né? Porque Paulo era apóstolo, e ele era profeta, né? Mensageiro do ministério aos gentios, né? E ele aparece na Bíblia, os outros não. Então o que o irmão Brana, quando recebeu, olha só que coisa tremenda, né? O irmão Brana, quando recebeu a comissão de pregar as eras da igreja, as 7 eras da igreja, ou seja, trazer ali o entendimento, a explicação sobre esse período de tempo, né, da dispensação gentílica, o irmão Brana, como um profeta, entrou o ofício profético que estava sobre ele, entrou ali. E, além disso, ele ainda teve que ir na história da igreja, pesquisar a vida desses homens e o Espírito Santo guiar ele para ele dizer assim, segunda era da igreja, Irineu batia perfeitamente a vida de Irineu com aquilo que estava se desenrolando naquela era. Né? Então, irmão Brana, uma coisa que isso me veio aqui agora, tinha que ser um profeta para declarar esses nomes? Sim. Né? E a história da igreja, ela estava ali como, vamos dizer assim, como um testemunho perfeito de Deus. Por que Deus escondeu esses nomes nas eras, durante as eras? E por que Paulo foi declarado lá? Porque Paulo já havia nascido. Correto. Sim, também, no tempo, perfeito. Vamos assim, um casal, né? Um casal pega e programa, tem um bebê. Aí o nome dele vai ser Joãozinho. Só que o Joãozinho não nasce. O Joãozinho nunca existiu. Não nasceu, nunca existiu. Aí você poderão dizer que teve um Joãozinho? Não. Então não. Vamos dizer a mesma coisa. Tem que haver o nascimento. E se você for ver Paulo, quando foi escolhido, houve um julgamento, houve uma votação entre Matias e Paulo. O povo votou. Vamos ver quem vai fazer parte dessa igreja, né? Desse corpo. Aí o povo votou, segundo o irmão Brana, escolheram Matias. Por Matias ser um homem, segundo eles, o povo lá era um homem de terninho e gravata, o homem perfeito, o homem que não tinha tantos defeitos como Paulo tinha, que perseguia até o filho de Deus. Sim. Mas na mente de Deus estava qual o nome? Paulo. Então Paulo tinha que cumprir em Paulo. Mas aí o irmão Brana também cita assim, você vê Matias na Bíblia? Você não vê, você só vê ele sendo escolhido lá. Mas quem trabalhou no Evangelho, como disse Paulo, né? Eu pequei mais do que todo mundo. Mas, porém, trabalhei mais do que todos eles. É porque ele era o nome a ser declarado na terra no seu dia. Assim como foi lá, né, cara? É verdade. Assim como ele agiu lá com Paulo,
Deus permanece nessa linha, né? Então, você até comentou aí na questão desses mensageiros, né? Deus, ele partiu de Paulo lá, e de Paulo até o profeta, ele veio mantendo essa linha, né? essa direção da palavra. Então, o povo hoje, eles têm uma mente, até mesmo na questão da representação. Representação, eles tomam de uma maneira, assim, Paulo lá, eles tomam até uma representação Paulo. Mas quando chega o profeta hoje, irmão Brano, o homem de Deus hoje, eles têm dificuldade de reconhecer o profeta como sendo o homem que nos representa. Essa fé perfeita que veio nele, né? A mensagem até fé perfeita, ele diz, né, que hoje, aquela fé perfeita, ela veio, e essa fé perfeita é Jesus Cristo, é a palavra. Então, essa mente nossa, humana, né, o homem, ele trouxe a mensagem, quando ela chegou ao Brasil, ela já chegou muito deturpada em relação à verdadeira essência da palavra, do que realmente que o profeta queria trazer dentro das mensagens. Então, o Espírito Santo hoje, ele nos fez voltar novamente e ver dentro das Escrituras, dentro da mensagem, que há uma representação. Assim como o pecado, houve uma representação lá, com Adão, né? A salvação, Paulo diz que foi Jesus no Calvário, foi o segundo Adão, e hoje conosco novamente, voltaria novamente. O profeta viria novamente, nos representando e vindo Jesus Cristo através desse homem, fazendo as obras, até obras maiores do que estas. Porque Jesus falou, né, eu vou partir, mas virá um e ele produzirá obras maiores. E nós vimos no ministério do Mombrana obras maiores, né? O poder da palavra falada, o poder criativo da palavra. Jesus, na época lá, ele apenas criou, ele apenas falou o que já tinha lá. Transformou água em vinho, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, mas a obra maior de poder criativo da palavra, o ministério do Mombrana trouxe essa obra maior, né? Ele falou haja esquilo no lugar onde não havia esquilo, no habitat onde não havia esquilo. E o Mombrana teve muita dificuldade, né? Porque ele estava ali na mata ali, aí de repente o Espírito Santo falou com ele assim, fale a palavra. Aí ele, mas como eu vou falar a palavra se aqui onde estamos, estou aqui no mato, aqui, né, numa região onde não tem pessoas em fila de oração, nem nada. Mas aí ele falou a palavra, falou, haja esquilo. Aí houve esquilo, atirou naquele esquilo, sangrou, aí ele olhou, aí ele pensou que era uma visão, né? Ele olhou e falou, não é uma visão, porque sangrou. Aí ele falou 7 vezes, 7 esquilos foram mortos ali. Então Deus mostrou para ele que o poder da palavra falada voltou novamente a ele. Assim como Adão tinha aquele poder da palavra falada lá em Gênesis, antes da queda, né? O Mombrana, no mistério do Mombrana, nós vimos Jesus Cristo sendo representado ali naquele homem. Os animais, o touro matador, né? E tantas coisas, né? E o nome, Alessandro, essa questão de nomes é uma coisa muito profunda. O nome ser pronunciado. Sim. E hoje mesmo, o seu nome é reconhecido. Se está lá num banco, numa conta, o seu nome é reconhecido. O meu nome não pode substituir o seu nome. Sim. Então não existe nome para substituir nomes. E Deus não podia usar. Por isso que ele vem e fala que quando esse último eleito entra, se dá a entender todas as escrituras. Por quê? E quando entra o profeta em Mombrana, você pode ver que esses nomes, eles se mantiveram escondidos. Sim. Em todas as eras, em toda a era. Escondido o nome. Só de Paulo que foi declarado lá, porque ele já havia nascido. Mas os outros não haviam nascido. Então não podia ser declarado. Aí veio a queda da igreja. E na queda da igreja, esses ministérios se manifestaram no seu dia, com os seus nomes. Sim. Se manifestavam, mas até então não podia ser. É claro, não podia ser revelado até o último nome entrasse. E quando este último nome é declarado lá, que quando Jesus estava intercedendo com o Cordeiro, que as pessoas também ficam imaginando Jesus sangrando lá, aquele corpo sangrando lá. Isso é símbolo. Um símbolo, né? Simbologia. Nós viemos a entender isso após o profeta. E o profeta fala que a Bíblia é um livro de símbolos. Tanto que quando Jesus, a coisa tremenda é isso, quando Jesus, aqui na terra, Jesus não sabia o dia. Mas quando ele volta o que era antes, não é? Sim. Que ele deixou de ser filho do homem. Né, André? Aí ele vai, quando ele chega lá, ele pôde chamar João. Fala, João,
vem aqui, que agora eu vou te Sim. mostrar o fim de todas as coisas, aquilo que eu te prometi, que você não morreria sem antes ver sem o fim antes, de então, tudo. Ali era o próprio Pai, o próprio Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que chamou João. Ele esperou 1 ano para chamar João? 2 anos? 10 anos? Não. Assim que aconteceu o fato que ele vai à eternidade, ele chama João para conhecer o fim de tudo. E eu acho interessante que quando João ia escrever os nomes lá, em Apocalipse, né? Em Apocalipse 10, que os 7 trovões, né? Sim, rebombaram. Falaram ao mesmo tempo. Sim. Ecoaram suas vozes. Ao mesmo tempo. E João escrever, quem sabe eram os nomes dos mensageiros. Sim, sim. João ficou ansioso para escrever, né? Natural, Aí Deus, né? não faça Não isso. cela, Isso aí será revelado no fim. No fim. Sim, amém. Gente, se é revelado no fim, é no fim. Não é? Sim. Não é fim, é fim. Não existe. Não, mas ele disse, não. Ele disse no fim, no fim. E se esses nomes foram trazidos pelo ministério de um homem chamado William Marion Branham, e ele mesmo disse que quando isso acontecesse, né, era o fim de todas as coisas. Sim. Correto. Que quando o 7º selo fosse aberto, era o quê? A vinda Do Senhor. de Cristo na terra. Sim. Por que eu tenho que ter medo de crer nisso? Por que eu tenho que ter medo? Se eu estou vendo que o que está na vida do irmão Branham está nas mensagens, está na Bíblia. O que levou os apóstolos, aqueles do dia de Jesus, ter dúvida dele? É porque eles não observavam a Escritura. Aí Jesus falou o que para eles? Examinar as Escrituras, porque se você crê que ela, né, é para trazer salvação para vocês, examine as Escrituras e vê onde eu estou errado. Vê se tudo que foi dito a meu respeito não está escrito aí. Mas eles ficaram com as tradições. E as tradições afastam Cega. o ser de Deus. Verdade. As tradições, aí entra isso. Invalida, né? A palavra pastores é invalida. que vêm, aí eu prego de um jeito, aí outro prego do outro. Aí eu, como disse, eu sou a cabeça da igreja, o outro eu sou uma perna, o outro eu sou um pescoço. E cria uma confusão muito grande na mente dos leigos. Sim. Que na realidade é essa. É como nós estávamos conversando hoje lá na porta da igrejinha, ali, né? Que o inteligente, ele manipula a pessoa que tem falta de inteligência. Ele manipula ele, de tal maneira que leva ele a fazer o que quiser. E assim tem esses ministros feito. Manipulado a palavra de Deus. Por manipular a palavra, leva as pessoas a uma incredulidade, esperando uma coisa que já aconteceu. E eles, aí diz o irmão Branham assim, eles nem examinam. Jesus mesmo disse isso, né? Eles nem entram. Nem deixa o povo entrar. E nem deixam o povo entrar. Eles paravam na porta, né? Não é? Do templo, Não deixavam o povo entrar. Inclusive hoje, nós somos pessoas hoje, que por nós cremos em toda a palavra, nós somos questionados. Não conversa com fulano. Não entra assunto com Beltrano. É como foi pregado lá hoje, né? Se você crê que tem mais Deus que eu, né, Roberto? Sim, você me ama mais. Que tem mais o Espírito Santo do que eu, por que você tem medo de mim? Sim. Isso é insegurança. Isso prova que ele não tem a segurança na palavra. Isso aí. Né? Quando você tem a segurança, você tem paz, você tem descanso na alma. Agora, eu quero ler um parágrafo aqui para a gente corroborar mais dentro daquilo que nós já temos falado. Na mensagem Quarto Selo, eu separei esse parágrafo aqui, achei importante para a gente poder ler. Né? Eu vou ler aqui. Essa mensagem é a tradução de Goiânia. Né? Então, às vezes, quando a gente procura lá na voz de Deus, não vai bater os parágrafos, né? Vai ser um parágrafo diferente. Mas na tradução de Goiânia, o parágrafo é o parágrafo 60. Né? Mas o irmão Branham, ele tá falando aqui sobre a criação, quando Deus criou, haja luz, haja isso, haja aquilo, e ele, irmão Branham falando sobre as sementes que estavam lá. Deus tinha
criado aquelas sementes, né? Sim. Para que elas produzissem de acordo com a sua espécie. Sim, E aí, isso é verdade. no parágrafo 58, eu vou tentar reduzir, para a gente ganhar um tempo. Mombrano diz assim, Mombrano diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ele cita a Escritura, e você pode ver ali que a parte, logo diz, e a terra estava desordenada e vazia. Quer dizer, ela estava sem forma e vazia. Aí Mombrano diz assim, eu creio que toda semente estava presente ali mesmo. Toda semente. Quando Deus falou, haja a árvore tal, né? A semente daquela árvore já estava lá, porque Deus já tinha isso na terra, né? Já estava ali na terra, né? Criado aquilo ali na terra. Aí Mombrano diz assim, eu creio que toda semente estava presente ali mesmo, provavelmente de outra civilização ou qualquer outra coisa. Porém, quando se moveram as águas, e lhe deu a luz, de repente saíram as árvores e demais coisas. Quer dizer, a semente já estava ali, A né? terra era sem forma e vazia. E o que diz ali na Bíblia? Que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quer dizer, o Espírito de Deus, que é o Logos de Deus, Sim. que é aquela coluna de fogo, é a mesma coluna de fogo que veio sobre o irmão Brana. Olha em que lugar que esse assunto nos leva, né? Não sei se vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar aqui. O Espírito de Deus, aquela coluna de fogo, estava pairando sobre as águas. A mesma coluna de fogo que pairava sobre a cabeça do irmão Brana, como nós vemos nas fotos, né? Sim. Inclusive, nós temos aí várias fotos sobre isso, nas literaturas, enfim. É a mesma coluna de fogo. Então, o Espírito Santo, através daquela coluna de fogo, moveu as águas ali na criação, e no mover daquelas águas, tudo veio à criação, tudo vem à tona. Aí Mombrano diz assim, olha que coisa tremenda que ele vai dizer, que ele diz aqui, Ele diz assim, o mesmo, no parágrafo 59 dessa mensagem, quarto selo, tradução de Goiânia, ele diz assim, o mesmo sucede com o ser humano. Amém. Amém. Como um indivíduo, tá vendo? Como o Carlinhos falou aqui, ele não usa um grupo de pessoas, ele usa um homem para representar o seu povo daquele dia. Ele usa um indivíduo. Aí Mombrano diz, o mesmo sucede com o ser humano, como um indivíduo. Quando se apartam todas as trevas e a verdade revelada faz contato com essa semente, e lhe pode dar a luz do Evangelho por meio da verdadeira vindicação da palavra, essa semente viverá. Foi o que aconteceu com o profeta. Amém. Aí diz assim, porque tem vida. A parte disso, quer dizer, fora disso, não pode viver, porque não tem vida. Agora eu vou ler o 60 para terminar aqui. Ele diz assim, esses nomes que foram postos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, certamente sairão. Amém, verdade. Declarados, né? Eles teriam que ser declarados. Declarados. Né? Sim. Eles teriam que ser declarados. Mas em que tempo eles são declarados? E aí entra no tempo em que tem um profeta, para que possa, através do ofício profético, declarar esses nomes pela direção do Espírito Santo. Aí Mombrano diz assim, por isso Jesus está ali esperando em sua obra como mediador até que entre essa última semente. Amém. Amém. Verdade. Que é, nós sabemos que é o profeta. Ele sabe exatamente quando vier. Outro dia, lemos a referência do que disse Irineu. Quando houver entrado esse último membro do corpo na última era, nesse tempo a coisa será revelada. Mombrano diz, aqui vemos exatamente a verdade. Estamos nesse dia. E aí Carlinhos falou, né, que era no tempo do fim, como disse Deus, né? No tempo do fim. Então, não tem como hoje a gente ler esses parágrafos e negar que o tempo do fim tem vindo
e que tem se cumprido a palavra de Deus. Eu quero rapidamente, irmãos, vamos dizer, quem sabe, vou tentar fazer aqui em um minuto, para a gente ter as nossas considerações finais aqui desse assunto. Mas deixe-me dizer o seguinte: nosso Senhor não é derrotado. Os homens proclamam abrir e fechar a porta que conduz a Deus, mas eles são mentirosos. Todo aquele que o Pai lhe dá, vai a ele, e aquele que vai a ele, de maneira nenhuma, se lança fora. Ele não perde nenhum deles. Aí o Mombrana diz assim, João 6, 37, 39. Ele diz assim, e quando este último membro eleito para o corpo de Cristo entrar, então o Senhor aparecerá. Amém. Aparecerá. Isso é um parágrafo. Na mensagem segundo selo, o irmão Brana diz assim, foi o que nós lemos agora, né? Que Jesus virá quando o último membro eleito do corpo de Cristo entrar. Isso foi o que Irineu disse, que Jesus voltaria quando esse último membro eleito entrasse. Então, para ganhar tempo, eu vou aqui para o parágrafo quarto selo, parágrafo 97. Ele diz assim, vou ler só parte. Ele diz assim, mas ele disse, quando aquele último membro do corpo tiver entrado nesta última era, a coisa seria revelada nesse tempo. E aqui está exatamente certo. Está vendo? Estamos no dia. Eu acho que esse parágrafo é o mesmo que eu acabei de ler na tradução de Goiânia, né? Na mensagem Almas que estão em prisão agora, Mombrana diz assim, mas lembre-se, todo este tempo Noé esteve dentro da arca, dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido. O sexto selo tem se produzido. O que você falou. Amém. Né? Que esses nomes são declarados no sexto selo. Sim. Porque o sétimo é a vida do Senhor. Então, ele diz assim, o último membro tem se redimido e o sexto selo tem se produzido. O sexto selo traz de volta à terra o cordeiro... o sétimo selo o traz de volta à terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele e se assentou e requereu o que ele possuía. Vamos passar aqui para o próximo agora. Na mensagem Senhor, queríamos ver a Jesus, Mombrana diz assim, deixa eu ver aqui. E pode ser que o encontro tenha sido estabelecido para uns poucos que ainda estão dispersos por aqui. E talvez pode ser que o último membro do corpo de Cristo seja adicionado aqui mesmo em Lusiana. Tá vendo? E era um lugar, a região onde o profeta morava, né? E então as portas serão fechadas. Olha aí, as portas serão fechadas. Não sabemos exatamente o que, Senhor. Estamos simplesmente nos movendo com cautela, observando cada movimento. Na mensagem 1 em 1 milhão, o irmão Brana diz assim, como aconteceu nos dias de Noé, quando o último membro da família foi levado para dentro. Quer dizer, quando Noé, a ordem de Deus era Noé colocar toda a família ali dentro. Sim. Quando esse último membro da família entra, fechou a água. O tempo acabou. Se fechou, né? Então o irmão Brana está dizendo aqui, o próximo parágrafo e último, né, que nós vamos ler, o irmão Brana diz assim, a união invisível da noiva de Cristo, que é a mensagem, parágrafo 287, o irmão Brana diz assim, não necessitarão muitos, Senhor, e quando o último membro for recebido no corpo, Cristo virá. Amém. Amém? Amém? Então, nós vamos então agora para nossas considerações finais aí. Irmão Alexandre, o que é que fica aí dessa nossa conversa? Sim, fica bem claro que o profeta diz que esse último eleito, quando ele entra, né, tudo se conclui. A palavra se conclui, os 7 selos foram revelados, né?
Então, esse Elias de nosso tempo hoje, que é o profeta, isso trouxe para nós essa segurança, saber, em que o irmão Brana, ele realmente foi o homem escolhido por Deus, a voz de Deus para nós nesse dia final. Entendeu? Muito bem. Eu tenho um trechinho, Sim, dá tempo ainda, rapidinho? Sim. A mensagem tentando fazer um serviço para Deus, fora da sua vontade, parágrafo 212, parte B. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo, e é para ele vir conforme Mateus 17:30, Lucas 17:30. Diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre o povo. Não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Amém. Então, quer dizer, né? Ele é através de um homem escolhido por Deus, profeta. Bom, Carlinhos, o que fica para E questão do nome, né? O sexto selo, quando se fala de sexto selo, se fala do judeu, né? E se fala do quinto selo, se fala das almas encarceradas, judia também, né? Dos 144 mil, que eles estão ali embaixo do altar, clamando até quando, Senhor? E quando se fala de judeu, se fala de guerra, né? E quando Deus termina com o judeu, tanto que quando o judeu, só é declarado, quando o último nome é declarado no céu, né? Quando o último nome é declarado aqui na terra, que foi o irmão William Marrom Brana, você pode ver que Jesus sai do trono, no sexto selo, ele sai do trono, pega o livro e desce em Apocalipse 10:7. Muito bem, né? Desce em Apocalipse 10:7. Olha só a perfeição. Mas antes o judeu tinha que se cumprir as escrituras que Jesus falou sobre o judeu. Que quando a árvore, né, florescesse, não vamos dizer assim, as árvores florescer, né? Quando a árvore florescesse, que desse fruto daquela geração que visse isso acontecer, não passaria essa geração. Então, aí nós fazemos a pergunta, né? Se o judeu, o sexto selo, se aconteceu lá, que foi a Segunda Guerra Mundial, que onde os judeus foram forçados a voltar para a sua terra natal. Se hoje Israel é uma nação, uma das mais seguras do mundo, hoje, com 75 anos de existência, praticamente, né? Nós podemos dizer claramente que cumpre o que o irmão Brana diz, que Jesus pega no sexto selo, desce com o livro aberto e entrega ao mensageiro terreno, que é o irmão Brana, que é o último nome na terra declarado, e então diz assim para o irmão Brana: agora você vai e pregue os seus. Sim. O livro aberto, né? O livro aberto. Porque em Apocalipse 5, como nós lemos no início, ele é fechado. Que ele pegou o livro fechado. Sim. Ele, como cordeiro, ele pegou o livro fechado. Mas ali, quando ele pega o livro, por que ele pegou o livro? Porque ele era digno. Por que ele era digno? Porque ele era o vencedor. Ele venceu. Ele desce como um cordeirinho? Não. Ele como um leão, veio bradando, né? Exatamente. E grita. E desce lá, entrega o livro na mão do profeta, o anjo terreno. Apocalipse 10:7. Apocalipse 10:7. Que se cumpre aquilo que o Romano falou, que quando Jesus voltasse, estaria um anjo terreno, assim como esteve João Batista na terra, para dar boas-vindas a João Batista. Assim também estaria um anjo na terra para dar boas-vindas a Jesus Cristo. De pé, ele estaria de pé na terra. Não é a mensagem dele. Quer dizer, ele, vivo, terra. pessoalmente, vivo. Ele receberia o selo. Aí quando Deus foi, falou para ele assim, agora vá e pregue os seus. Tudo já havia acontecido. E quando Jesus mostra o selo ali, aí você vai ver, é como se Moisés, como você pregou isso, né? É quando Moisés recebe a tauba, né? Das leis na mão. E o que houve lá? Um rebombar. E aquele que chegasse no monte naquele dia, encostasse sequer um animal, ele era morto. Não é que eles iam lá e matavam, eles tinham que jogar a lança de longe e matar aquele animal, de tanta glória que estava ali naquele monte. E a mesma coisa aconteceu no ministério do irmão Brana. Deus veio ali em nuvem sobre o profeta. E quando o profeta lançou aquela pedra, aquele véu de moinho veio, aí o irmão Brana disse, baixa as cabeças.
Aí a copa das árvores, as pedras foram cortadas em formato de pirâmide. Ali você pode ligar aquele fato ali com o que aconteceu com Moisés lá naquele dia no monte. Sim. Quando Moisés recebe a tábua da lei. Sim. E o irmão Brana recebe os selos abertos. Vai lá agora e pega o selo. Vai lá agora, Moisés, entrega a lei para o povo. Vai lá agora, irmão, mostra lá que já se cumpriu. Amém. Amém. Verdade. Irmãos, obrigado, né? Acho que não tem nem que agradecer. E a gente termina aqui mais um assunto sobre a mensagem, né? Essa conversa que a gente tem tido aí sobre a mensagem. Espero que possa ajudar as pessoas a compreender melhor essa mensagem e se posicionar, né, irmãos? Amém. Verdade. Verdade. Que haja um posicionamento mais seguro, Sim, né? sim. Dentro dessa mensagem, para que nós possamos chegar naquilo que Deus nos prometeu, né? Que é o céu. Esse é o objetivo desses assuntos, dessas conversas, ajudar as pessoas a enxergar o cumprimento das Escrituras através do ministério do profeta William Martin Branham. Deus abençoe a todos. Vamos terminar.